O padrão que existe no Brasil é o investidor querer investir em empresas boas, empresas rentáveis. E muitos investidores têm problemas e dificuldades em querer investir em ETFs, fundos passivos negociados em bolsa de valores, porque consideram que existe muito lixo, muitas empresas ruins dentro de determinados ETFs. Por isso que nesse vídeo eu vou falar para você 4 ETFs de qualidade, ETFs que investem sim em empresas rentáveis, ETFs que vão eliminar aquele lixo que você eventualmente não quer investir quando você investe através de um fundo passivo negociado em bolsa de valores. Se você gosta desse conteúdo, meu nome é Otávio Paranhos e aqui eu falo como você monta uma carteira de aposentadoria global, investindo no Brasil, investindo no exterior, de uma maneira sistemática e de uma maneira passiva. Então já aproveita e já me segue no Instagram, é otavio.paranhos, e eu respondo perguntas para você lá todos os dias sobre investimento global para a sua aposentadoria. Então já dá um like no vídeo e vamos direto para o conteúdo. Bom, primeiro ponto, a gente precisa definir o que é qualidade. As pessoas têm discordâncias sobre o que é qualidade. Em geral fala empresa boa, mas o que significa de fato empresa boa? Tem um paper muito bom que foi publicado agora em 2019 pelo CFA Institute, que busca justamente responder esta pergunta: o que é o fator qualidade? O que é este diferencial de empresas de qualidade? E o que ele basicamente viu? Que dentre diversos fundos que se dizem fundos de qualidade, eles utilizam critérios diferentes para selecionar empresas. Então, alguns usam rentabilidade, outros usam uma estrutura de capital mais ou menos alavancada, com mais ou menos dívida, outros usam estabilidade de lucros, etc. Mas do total que se viu, basicamente se verificou que todos os fundos que consideram investir em ações de qualidade usam estes critérios aqui. Basicamente, crescimento no aspecto de rentabilidade, depois a parte de qualidade do lucro, ou seja, o que a gente chama de accruals. Isso aqui é basicamente a diferença entre o lucro reportado, que a gestão disse que teve de lucro, e o que de fato entrou em caixa. Além disso, rentabilidade propriamente dita, aqui existem diversos indicadores de rentabilidade, rentabilidade operacional, rentabilidade bruta, rentabilidade sobre o patrimônio, sobre o ativo, sobre o capital investido, etc. Depois também outros indicadores de qualidade são, por exemplo, diluição ou payout, então se a empresa ela dilui os seus acionistas ou não. Depois na parte de investimento, se existe um investimento muito grande em capital fixo ou não. Depois na parte de estrutura de capital, ou seja, o endividamento da empresa. E depois na parte de estabilidade de lucros. De tudo isso aqui que os fundos usam, o que de fato funciona? A conclusão geral do artigo foi basicamente que o principal indicador, o principal fator que de fato entrega uma maior expectativa de retorno, que é de fato o fator qualidade, que aumenta a qualidade do seu investimento, são os indicadores de profitability, ou seja, os indicadores de rentabilidade, especialmente rentabilidade sobre o patrimônio e rentabilidade sobre ativos. Cabe salientar que também houve uma significância estatística, ou seja, importa e de fato é bom você ter o que eles chamam de qualidade dos lucros, de accruals, aquele indicador que eu mencionei, que é a diferença entre o lucro reportado e o fluxo de caixa que de fato entrou na empresa. O resto, em termos de estrutura de capital, estabilidade de lucros, não foi estatisticamente significativo em termos de melhoria da sua expectativa de retorno. Cabe salientar que quando a gente olha de fato o longo prazo, o que o fator qualidade trouxe de diferença de rentabilidade, a gente vê que usando a base de dados do Kenneth French de 1963 até 2018, você vê aqui exatamente que se você tivesse investido nas empresas mais rentáveis, você teria transformado $1.000 em $433.000, ou seja, teria multiplicado por mais de 400 vezes. A média do mercado teria gerado uma rentabilidade de menos da metade disso em $199.000, e as empresas menos rentáveis teriam gerado apenas uma multiplicação por 54 vezes. Então você vê que é exatamente bem escalado. Agora, quando você pega exatamente este mesmo período e você coloca small caps, ou seja, você aplica a qualidade em small caps, você vê que o resultado multiplica de uma maneira muito grande, Você vê que enquanto que as empresas de melhor qualidade, de empresas do mercado em geral, ou seja,
especialmente as empresas grandes, teriam multiplicado seu capital por 433 vezes, de 63 até 2018. Se você tivesse feito isso com empresas pequenas, small caps, somente, você teria multiplicado seu capital por 1.360 vezes, 3 vezes mais, o que é bem significativo. Se você tivesse investido em small caps de valor, small caps mais baratas do que a média por múltiplos de preço, você teria basicamente o dobro dessa rentabilidade, basicamente teria multiplicado por 2.900 vezes. Então é importante salientar que sempre quando você está em small caps, você tem essa vantagem de você conseguir aumentar sua exposição aos fatores. E é importante dizer também que isso não é só nos Estados Unidos. Desde quando a gente tem dados aqui, você vê que quando a gente pega os períodos mais longos, como por exemplo de 20 anos, você vê que também em outras geografias, como por exemplo no Japão, nos últimos 20 anos, ou seja, de 95 até 2015, você teria um acréscimo de rentabilidade de 2,2% ao ano no seu patrimônio, no seu portfólio, se você tivesse investido em empresas de qualidade. Na Europa também mais ou menos a mesma coisa. No mundo nós não temos esses dados de 15 e 20 anos e nem para os mercados emergentes, mas você vê que nos 10 anos em que existem dados para isso, de 2005 até 2015, também houve um acréscimo bem significativo do fator qualidade na carteira das pessoas. Então aqui houve um aumento de 3,3% em mercados emergentes e em todo o mundo fora dos Estados Unidos foi de 2,5%. Então você vê que não é só nos Estados Unidos que há sim um aumento de rentabilidade se você investe em empresas de qualidade. Então agora respondendo de fato a pergunta, quais são esses 4 ETFs que eu selecionei que investem em empresas de qualidade? Vamos direto para os 2 primeiros. Quais são eles? Basicamente é o SPHQ e o QUAL. Esses 2 ETFs eles se baseiam em índices, ou seja, regras criadas pela Standard & Poor's e pela MSCI. Pela Standard & Poor's, o SPHQ, dentro das 500 maiores empresas americanas, o SPHQ seleciona 20%, ou seja, seleciona 100 empresas com os melhores indicadores de qualidade para a Standard & Poor's. Quais são esses indicadores? É basicamente o ROI, é o endividamento, que é a dívida total sobre o patrimônio líquido, e também essa parte de accruals, que é o lucro reportado, menos o fluxo de caixa. Então tem que ter um baixo accruals, ele considera isso bom, certo? Estes 3 indicadores são utilizados pela S&P. O ROI e o accruals são 2 indicadores bons, conforme a gente viu no artigo, que de fato funcionam. Agora, quando a gente vai para o outro ETF, que é o QUAL, que se baseia em um índice da MSCI, você vê que ele também seleciona 20% das empresas, mais de um grupo um pouco maior. De 616 empresas das maiores americanas, ele seleciona 20% disso, aproximadamente 125 empresas, e ele também usa 3 indicadores, mas um pouco diferentes. Ele usa o ROI, ele usa o endividamento, mas agora ele usa a estabilidade de lucros, que conforme a gente viu, não foi um indicador tão bom assim, certo? O indicador bom, conforme a gente viu, é o ROI, que ele é o preponderante, ele é o principal. Mas por que eu coloquei o QUAL aqui se ele não usa um indicador tão bom? Porque um dos principais pontos positivos que eu considero deste ETF QUAL é que ele é neutro em termos de setores. Como assim, Otávio, neutro em termos de setores? Quando a gente vê como é que é a divisão de setores neutra do mercado de acordo com todo o mercado, de acordo com todas as empresas, você vê que alguns setores ocupam maiores parcelas do bolo total da economia. Então quando a gente vê o QUAL, ele tem exatamente esta mesma representação. Se a gente pega um índice neutro, como por exemplo um VTI ou até um VOO, né, que é o que replica as 500 maiores empresas americanas, você teria provavelmente esta mesma distribuição de setores. Por isso que ele é bom, certo? Agora, quando a gente compara com o SPHQ, que não leva em consideração essa neutralidade de setores, você vê, por exemplo, que o SPHQ tem uma concentração muito maior em empresas de tecnologia, que costumaram sim ter uma rentabilidade maior. Por isso que ele costuma dar maior peso a este setor. Da mesma forma, ele dá bem maior peso ao setor de saúde e que não é tão representado assim no QUAL, que é um mercado neutro basicamente em termos de setores. Cabe salientar também que o SPHQ dá um peso bem menor para empresas financeiras, que normalmente é um peso significativo no mercado neutro, tá? Porque as empresas financeiras normalmente não têm indicadores de rentabilidade tão altos. Agora, quando a gente compara diretamente a rentabilidade, ou seja, o que interessa, o retorno sobre o patrimônio líquido, que é o ROI,
do SPHQ em relação ao mercado neutro. Aqui você vê que eu peguei duas imagens comparando o histórico de rentabilidade de 2015 até agora 2020 e 2021. Eu diminui o tamanho da imagem para colocar exatamente na mesma escala, para a gente ter a mesma visão. Você vê que a base é 0, a metade é 10% e acima é 20% para você ter a mesma visão de escala. Você vê que o SPHQ tem sim uma rentabilidade maior histórica do que um índice neutro, como por exemplo o S&P 500, como por exemplo o ETF VOO. Agora, quando a gente compara com o qual, que é o da MSCI USA, que considera o setor neutro, ele também tem basicamente o mesmo diferencial em relação ao mercado neutro, que é o do S&P 500. Você vê que, se baseando nas mesmas linhas, ele tem sim também uma rentabilidade superior. Então ele entrega sim o que ele promete. Quando a gente observa o retorno histórico que eu pesquisei deste índice, este índice aqui do S&P 500 de qualidade, foi este aqui do próprio site da Standard & Poor's, você observa que de 96 até hoje, ele teria multiplicado o seu dinheiro basicamente aqui por 11 vezes, certo? Enquanto que se você tivesse investido no mercado neutro, você teria multiplicado o seu dinheiro pela metade, por 6 vezes. Agora, pegando o índice da MSCI, ou seja, o índice que é utilizado no ETF Qual, a gente vê aqui que o retorno mais antigo que eu consegui obter foi de 2005, e você vê que ele teria multiplicado o seu dinheiro mais ou menos por 5 vezes, enquanto que no mercado neutro teria multiplicado o seu dinheiro mais ou menos por 3,7 vezes. Então, ambos geraram sim ganho acima da média do mercado. Agora o próximo ETF que eu vou mostrar para você talvez gere um pouco de polêmica, mas eu vou explicar exatamente o motivo pelo qual eu estou selecionando este ETF para a qualidade, é o DGRW. Ele é um ETF de dividendos e que também usa critérios de crescimento. Nossa, Otávio, crescimento, você é tão contra isso? Sim, eu vou explicar agora por quê. Quando a gente observa o DGRW, ele tem uma taxa de administração um pouco maior, de 0,28, e ele tem 268 empresas. Agora, como que é o critério de seleção deste ETF DGRW? Bom, primeiro, dentre todas as empresas americanas com critérios de liquidez mínimos, ele vê quais são as que pagam dividendos, então ele encontra aproximadamente 1.400 que passaram pelos critérios de liquidez e que pagam dividendos. Destas, ele seleciona as 300 empresas com os melhores indicadores seguintes, que basicamente são dois. O primeiro é a primeira metade, a parte de qualidade, que é isto que a gente está focando, então ele seleciona empresas com melhores indicadores de ROI e de rentabilidade sobre os ativos, então sobre o patrimônio e sobre os ativos. E além disso, também ele usa um critério de crescimento, então existe uma projeção de crescimento futura e ele leva isso em consideração em 50% do critério de seleção. Cabe salientar que ele usa como exclusão empresas abaixo de 2 bilhões de dólares, então ele só investe em empresas acima disso. Também ele não investe em empresas cujos dividendos são maiores do que o lucro reportado. Então existe aí um critério de qualidade mínimo, que é a empresa pagar o dividendo que ela obteve de fato como lucro, certo? Além disso, o peso que este ETF dá é por dividendos totais. O que é isso? Então é basicamente uma empresa, se ela paga mais dividendo em valor total do que outra, ela vai ter um peso maior. Dar peso por dividendos totais nada mais é do que utilizar dois critérios. É basicamente utilizar o critério de tamanho da empresa multiplicado pelo critério de dividend yield. Então faz sentido. Então a gente pega um pouco do dividendo que a gente quer, que é, querendo ou não, um múltiplo de preço, é um indicador de valor, e a gente une ele com a capitalização de mercado, com o tamanho. E isso torna o ETF um pouquinho mais leve, porque ele se assemelha um pouco mais ao mercado neutro na medida em que ele dá mais peso para empresas que são um pouco maiores neste ponto, tá? Cabe salientar também que ele dá limites a algumas empresas no tamanho de 5% para não ter alguma empresa gigante, e também ele limita os setores a 20%, o que é bem interessante. Agora, quando a gente compara com o mercado neutro, o que a gente observa? Quando eu comparei aqui com o S&P 500, que eu assumi como mercado neutro, você vê que o DGRW, ele dá um peso bem maior para consumer staples, que na realidade é consumo não cíclico, é aquele consumo do supermercado, da farmácia, o que eu achei bem positivo, até porque esse tipo de setor costuma ser mais barato do que a média, eu já fiz um vídeo sobre isso, e costuma ser mais estável, tá? Inclusive com uma rentabilidade um pouco maior. Agora, a gente observa claramente que o mercado neutro, como o S&P 500, dá um pouco mais de peso
para a área financeira, que a gente não observa aqui no DGRW, até porque como ele seleciona por crescimento e por qualidade, ou seja, por rentabilidade, não tem tantas empresas financeiras. E ele dá um peso muito maior para empresas industriais. As empresas industriais americanas e, de uma maneira geral, globais, costumam ser muito mais estáveis, com rentabilidades altas, com monopólios naturais, então ele dá um peso bem maior para esse tipo de empresa que costuma, sim, ter uma longevidade maior, um histórico maior e que, portanto, tem um peso bem maior em um ETF de dividendos e de rentabilidade. Quando a gente observa a parte de comparação de rentabilidade, você vê claramente que, apesar de usar este critério de dividendo, que querendo ou não é um critério de valor, você vê que ele costuma sim ter uma rentabilidade sobre o patrimônio líquido muito maior do que a média do mercado. Aqui eu coloquei um paralelo entre os dois gráficos para você conseguir enxergar bem e você vê claramente que a rentabilidade histórica das ações deste fundo sempre ficam acima de 20%, chegando em 25%, enquanto que o mercado neutro americano fica sempre entre 10% e 20%. Agora, quando a gente vai para a parte de precificação, cabe salientar que pelo fato do DGRW usar critérios de valor, como por exemplo dividendos, e dar peso também por dividendos, ele costuma ser bem mais barato do que o mercado neutro. Então você observa que isso é claramente uma vantagem no meu ponto de vista. Cabe salientar que isso aqui não é timing, eu não estou analisando o preço relativo agora do momento do ETF para comprar. Eu estou apenas comparando com o mercado neutro para comparar índices, tá? Então eu estou vendo uma foto agora para ver de fato o que este tipo de índice seleciona em relação ao mercado neutro. Eu não estou fazendo uma análise histórica para ver se agora é o momento certo, tá? Isso tem que ficar bem claro para você. O próximo ETF que eu vou selecionar de qualidade é basicamente a mesma coisa, mas é de small cap, justamente para conseguir explorar melhor o fator qualidade. Então é o DGRS, que é Small Cap Quality Dividend Growth Fund. A taxa de administração desse fundo é um pouco maior, é 0,38, mas ainda continua bem baixa. Ele tem 233 ações. Quando a gente observa o critério de seleção desse fundo, como é que funciona? Dentro das empresas que pagam dividendos, conforme a gente viu anteriormente, dentro das 1.400 empresas, ele elimina de cara as 300 maiores e dentro das que restaram, ele pega as 25% menores que apresentam estes indicadores aqui, que são os mesmos. Então é basicamente rentabilidade sobre patrimônio, sobre ativos e a projeção de crescimento, tá? Ele também exclui as empresas que pagam dividendos acima dos lucros e ele também dá o mesmo tipo de peso. Então o peso é por dividendos totais, ou seja, a multiplicação do tamanho da empresa em relação ao dividend yield. E ele também faz aqueles limites por ação de 5% e por setor de 25%. Quando a gente compara com o mercado neutro, desta vez eu peguei o Russell 2000, que é um índice de small caps geral americano bem amplo, você observa o quê? O DGRS tem uma exposição muito maior a grandes e complexos industriais, empresas tanto industriais quanto de materiais, ou seja, materiais básicos como mineração, etc. Estas empresas costumam sim pagar um histórico de dividendos bem mais consistente em relação ao mercado neutro, certo? Então a gente observa aqui que o mercado neutro também tem bem mais empresas de saúde e tem bem mais empresas de tecnologia. Neste momento, você observa como um DGRS tem um peso de dividendos forte, que muda radicalmente daqueles ETFs de qualidade que a gente havia visto anteriormente, que basicamente focam aí em empresas de tecnologia, empresas de saúde, que são rentáveis sim, mas quando a gente coloca o peso do fator valor, o peso do dividendo, você vê que muda radicalmente a exposição a setores. Agora, quando a gente vem para a parte de comparação de rentabilidade, novamente sempre fazendo um paralelo correto aqui na parte da escala do fundo neutro e do fundo selecionado de qualidade e de dividendos, você observa que a rentabilidade média do patrimônio líquido das empresas deste fundo sempre foi muito superior, certo? Ao mercado neutro de small caps. Então sempre foi entre 10% e 15%, enquanto que o mercado neutro de small caps foi sempre entre 5% e 10%.
Quando a gente vem para a parte de precificação, o DGRS, pelo fato de utilizar parcialmente o fator valor pelos dividendos, acaba sendo mais barato em tudo. Então essa é uma vantagem bem significativa. Cabe salientar novamente que isto aqui não é timing, é uma comparação de índices para justamente selecionar o que atende melhor à sua expectativa. Eu não estou vendo qual é o melhor momento de comprar o ETF, certo? Fazendo um resumo para você agora, o qual, no meu ponto de vista, ele é o mais neutro de todos. Por quê? Porque ele considera a neutralidade de setores, mas ele é o que tem a menor base científica, porque dos 3 critérios que ele usa, só um de fato foi comprovado que faz uma diferença em termos de expectativa de retorno. Quando a gente observa o próximo ETF, que ele é um pouco mais concentrado, é o SPHQ, tem maior exposição ao fator em si, ao fator rentabilidade, ao fator qualidade, pelo fato de usar também accruals. É importante salientar que depois disso, modificando um pouco mais, se afastando do mercado neutro, você direciona ao DGRW, que também acrescenta o fator valor, que eu considerei relevante. Você vê que apesar dele utilizar o fator crescimento parcialmente, ele usa dividendos, e é por isso que eu considerei este ETF, porque ele tanto é mais barato quanto o mercado neutro, quanto ele é mais rentável do que o mercado neutro, e isso se aplica também no final ao DGRS, que acrescenta small caps, e ele acrescenta o fator tamanho, então ele desvia mais do mercado. Aqui você vê, conforme essa seta amarela, que eu mostrei para você uma exposição desde o mais parecido com o mercado neutro até o menos parecido, que mais vai desviar. Então assim, depende da sua aptidão a risco. Claramente, todos eles expõem você acima da média do mercado em relação à rentabilidade, em relação à qualidade, que é isso que você busca quando você busca um ETF de qualidade, certo? Então estes são os 4 ETFs de qualidade que eu queria mostrar para você. Se você gosta desse conteúdo, não deixe de dar um like, coloca nos seus comentários aqui se você gosta de investir em empresas boas, e se inscreve no canal e ativa as notificações para você não perder nada que eu coloco aqui. Valeu!